Hoje nós vamos falar sobre pensamento, como ele se forma, por que que é tão importante, relevante e o que que isso tem para o desenvolvimento pessoal. Obviamente, porque é sempre a nossa pauta aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar essas pessoas que me mandaram perguntas e acreditam que podemos sim aprender a pensar com mais clareza e velocidade. Para que é tão importante isso e nós falarmos sobre isso? Porque definitivamente quando você pensa, você gera aquela sua reação e você consegue definir o seu destino, você consegue definir, traçar, né, os seus objetivos com base nas suas reações, certo? O fato é que muitas vezes, essa foi uma das questões, eu acho que foi da Jéssica, da Jaqueline, desculpa, da Jaqueline. O fato é que muitas vezes nós deixamos os nossos sentimentos nos dominar. E isso acontece porque nós somos seres humanos, mas nós somos animais. Então aquela impulsividade, ela existe, faz parte, ok? Inclusive eu já falei, mas eu vou dar uma ferramenta aqui. Por mais simples que ela possa parecer, acredite. Pega um papel e uma caneta e todas as vezes que se você é uma daquelas pessoas que é um pouco mais esquentadinha, um pouco mais impulsiva, digamos assim, tá? Eu posso falar de carteirinha, porque eu também sou assim. Então, por favor, não se ofenda, porque estamos juntos, tá? Então, o que que eu faço? Eu, particularmente, eu faço. Quando me disseram essa ferramenta, eu não acreditei muito, mas eu falei, por que não, né? Eu passei a tentar essa ferramenta. Respiração. Respirar 3 vezes antes de responder. Antes de responder a qualquer pergunta, a qualquer situação que você está passando. Essa é uma das respostas aqui para minha amiguinha. E por quê? Porque quando você respira, você dá tempo para o cérebro, para ele processar uma reação um pouco mais racionalizada, um pouco mais racional, tá? Fica mais bonito falar assim. E quando você lida de uma forma um pouco mais racional, você consegue, né, vislumbrar a ação e reação, né, a consequência daquelas suas reações. Então fica muito mais fácil. Normalmente, você não vai querer agredir as pessoas que estão à sua volta. Agressão verbal, né, digamos assim. Eu posso falar de carteirinha, porque essa ferramenta foi muito importante para mim. E por isso que eu falo para você e para todo mundo que tem esse tipo de situação, ok? Respira 3 vezes, respira profundo antes de responder. Simples assim, tá? Por mais simples, eu te desafio. É simples, Tati? Sim, é simples, mas eu já começo hoje, já logo de cara, falando de uma ferramenta que para mim é funcional, ela é prática, ela funciona, tá? Definitivamente funciona. Então, vamos lá, se você quer ter um pouco mais de serenidade, tranquilidade nas suas respostas, né, no seu dia a dia, nas suas reações, então faça isso, pensa, respira antes de você responder. Bom, vamos lá. O pensamento, vocês estão falando sobre pensamento, né? Vamos lá, eu quero controlar meu pensamento, eu quero ser mais, eu quero pensar mais. É isso que eles me falaram lá. Me perguntaram como fazer isso. O pensamento nada mais é do que julgamento e imaginação. E por incrível que pareça, quando você procura no dicionário, eu vejo você fala assim, nossa, é imaginação, percebe? E eu vejo muitas empresas pedindo e quase implorando para os seus funcionários para que eles pensem fora da caixa, para que eles tenham mais resultados e mais assertividade. Essa é a expressão de pensar fora da caixa, nada mais é do que falar. Use a imaginação, seja criativo. E nós precisamos pensar para encontrar alternativas, né, diferentes, diferenciadas. E precisamos pensar para ter uma decisão mais assertiva, não é só simplesmente para decidir. Você tem que ter uma decisão mais correta, mais assertiva. É isso que o pessoal está falando lá, me perguntou. Como eu tenho decisões melhores, né? Fala, nós temos que
ter assertividade nas decisões. Como fazer isso, né? Essa assertividade, ela gera bons resultados. E isso gera realizações, satisfação para nós. E automaticamente o bem-estar. Por isso que é tão importante você pensar assim, você buscar analisar seus pensamentos e tomar conhecimento dos seus pensamentos. Por mais incrível, por mais lógico que isso possa parecer, não é tão lógico assim quando nós colocamos isso na prática, entende? Por quê? Porque hoje, atualmente, por uma questão bem prática mesmo, nós temos soluções engessadas, já pré-concebidas para os nossos problemas, para as nossas situações que enfrentamos no dia a dia. Se acontecer isso, eu vou por aquele lado. Se acontecer aquilo, eu vou por aquele lado. Isso é natural, ok? Isso é natural. E por que isso é muito natural? Porque nós fazemos de forma automática, que por muitas vezes nós nem sabemos o porquê ou o que nós estamos executando. Eu posso falar de uma experiência própria. Quantas vezes eu paro, será que eu já fiz aquilo? Aí você fala, será? Se eu já guardei aquilo, se eu já comprei aquilo, será? Eu não sei se você passou por essa situação, mas eu passo. E muitas vezes, por que isso? Por que nós passamos por essa situação? Porque nós executamos tarefas de forma automática. E o que isso significa, Tati? Significa que nós não estamos pensando. Percebe? Nós deixamos o nosso cérebro em modo stand-by, em modo econômico, tá? E nós não pensamos, ok? Isso é um tanto quanto natural, tá ok? Isso não tem nada certo, nada de errado, isso não é uma crítica, é só uma constatação. Bom, porque nós fazemos de forma automática. E isso é preocupante, porque nós paramos, entre aspas, né, de pensar na fase adulta, né, quando nós nos tornamos adultos. Pode parecer muito louco isso, mas definitivamente o nosso nível de pensamento ele vai diminuindo com o tempo. Ao menos para a maioria das pessoas, ok? E não é à toa que dizem que no Brasil nós temos inúmeras vagas de emprego e não tem pessoas qualificadas. E as estatísticas dizem isso. Por quê? Porque as pessoas elas se formam, fazem graduação, mas elas não pensam fora da caixa. E isso impede encontrar alternativas e novas possibilidades dentro dos negócios, é claro. E aqui no desenvolvimento pessoal não é diferente, definitivamente não é diferente. E uma das premissas básicas do desenvolvimento pessoal é pensar. Por quê? Porque quando você pensa, você reflete sobre as suas ações e reações. E quando você passa a refletir sobre as suas reações, mais especificamente, você analisa, tá? E analisando, você passa a se conhecer, né? Para termos um autoconhecimento. E assim nós sabemos o que de fato nós queremos e quem nós realmente somos dentro dessa vida. E tudo começa com o pensar, né? O que eu penso, eu crio. E o que eu crio, eu vivo, né? Naquela realidade. Dizem que tudo o que existe na vida foi criado dentro de um imaginário de alguém primeiro, certo? Nada de certo e errado com isso, não sei se você acredita nisso, mas é assim que funciona. Bom, dito tudo isso, o que eu quero falar? Para você ter um pouco mais de assertividade nas decisões, você precisa de dados, você precisa de informação, né? Para se transformar em conhecimento, sabedoria. Então, eu vou cair naquele ciclo de estudo. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você adquire dados e informações. E por que isso é importante? Porque você dá subsídios para o seu cérebro para buscar novas alternativas, novas opções, novas saídas para os problemas. Então você fala assim, Tati, como eu vou pensar mais? Como ser mais inteligente? E como? Estudando, você buscando. E mais especificamente, agora vamos lá, vamos detalhar. Mais especificamente, é você variando esse estudo, certo? Você variando esse estudo. Você fala assim, eu vou estudar
Eu gosto de estudar o funcionamento de máquinas. Ok, bacana. Se você você gosta, você é bem técnico, né? Você gosta de estudar funcionamento de máquinas, isso é fantástico. Mas não fica só nisso, não fica só nessa linha. Percebe? Por quê? Porque eles chamam isso de interdisciplinaridade, né? O que nós temos que entender um pouquinho de tudo para você poder ter visões diferentes. Porque está tudo conectado, essa que é a verdade, está tudo conectado. Então, quando eu falo de tecnologia, eu posso falar de cozinha ao mesmo tempo. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas buscam receita na internet. Então, você percebe? O que tem a ver a cozinha com a tecnologia? Hoje em dia está todo mundo conectado. Quantas pessoas não trabalham é, é, pela cozinha, não vendem seu serviço pela cozinha, usam a tecnologia. Então você percebe, pode parecer que as coisas não se conectam no primeiro momento. Você fala assim, nossa, eu estou estudando filosofia e estou estudando agronomia. Nada a ver. Sim, em algum momento eu tenho certeza absoluta que essas vertentes elas vão se cruzar. Percebe? E você vai com certeza. Porque o que acontece? Muitas vezes o nosso cérebro não consegue captar a essência de uma forma que foi dita, né? Por exemplo, pela filosofia. Agora, se essa mesma coisa foi dita de uma outra forma pela agronomia, e você consegue captar. Então, é interessante. Você fala assim, como aprender a ter mais raciocínio lógico, mais velocidade, para ganhar velocidade. Como eu faço, Tati? Estuda mais variadas disciplinas para você poder ter mais assertividade e velocidade dentro do seu pensamento. Essa é uma das dicas. Outra coisa bem prática é que eles falam muito sobre isso. É super simples, mas é muito funcional, percebe? Esse é muito efetivo, essa é a palavra. É muito efetivo. O que está falando, Tati? É simplesmente você fazer as coisas de uma outra forma, certo? De uma outra forma. Pode parecer bem simples e realmente é. Se você tem o hábito de pegar um caminho, muda o caminho, né, para ir para determinado lugar. Você vai trabalhar, você vai pelo mesmo caminho, muda. O seu cérebro vai criando outras conexões. Se você tem o hábito de comer com a direita, eu sou destro, tenta comer com a esquerda, sabe? O seu cérebro vai criando conexões. Isso você vai aprendendo a puxar mais o seu cérebro, fazê-lo trabalhar mais. E uma vez que você faz ele trabalhar, você aprende a pensar melhor, certo? Quando pensamos, nós tendemos a agir. E quando nós agimos, claro, você gera um resultado. E ele te leva, né, para onde você quiser. Os seus resultados, tudo depende da sua ação. Por isso é tão importante você pensar e você prestar atenção no que você está pensando. Por quê? Porque você pensa, você age e você tem resultado. E esse resultado, o que eu sempre falo aqui, dentro do desenvolvimento pessoal, é a realização de sonhos. Simples assim. É quando você quer realizar os seus sonhos, é quando você é o caminho para você conquistar os seus sonhos. Certo? Quando nós somos crianças, nós deixamos a nossa imaginação correr solta. Afinal de contas, somos crianças, a gente acredita em tudo, não é verdade? Pena que na fase adulta não é bem assim. Na fase adulta, nós seguimos alguns moldes, nós chamamos isso de padrões. Nós seguimos isso, faz parte da fase adulta. Então, o que isso acontece? Limita um pouco a nossa criatividade. Não é à toa, certa vez eu fui na Google fazer uma entrevista e tinha gente andando de patinete. Eu tinha visto já na TV que era assim, só que eu nunca tinha visto ao vivo, percebe? Então é muito surreal. Eu falei, nossa, como assim? O cara tá trabalhando de patinete e dentro do escritório, de bermuda, tinha outro passando com bermuda. Então você fala, por quê? Porque eles queriam, né? Qual é o propósito deles? É fazê-los, o funcionário, sair daquele padrãozinho, sair aquele senso comum, certo? Daí, se você me perguntar, uma das perguntas que me fizeram aqui, como, né, ter mais criatividade?
como você conseguir esse jogo de cintura, né, dentro do pensamento, você conseguir caminhar pelos mais variados mundos, como simplesmente buscando ter mais criatividade. E como se faz isso? Um dos exercícios que eu acabei de propor, você vai ganhar criatividade, porque você vai abrir a mente, faça coisas diferentes. Percebe? Se você fizer, se você se propor, se dispor, essa que é a verdade, se você se dispor a fazer coisas diferentes, a aprender coisas diferentes, você definitivamente você sai do que nós chamamos de corrida dos ratos, né? A corrida dos ratos é onde você vai pelo aquele fluxo, né? Aonde o fluxo mandar. É quando nós fazemos o que a maioria das pessoas faz, né? É aquele senso comum que eu acabei de comentar. E esse senso comum, ele tem um perigo porque nós deixamos de pensar por nós mesmos. Nós deixamos de buscar alternativas diferenciadas, percebe? E mais do que tudo, nós deixamos de perguntar por quê. E definitivamente quando você não pergunta, né, por quê? Quando você fala, você para de perguntar, por que, né, não importa. Quando você para de perguntar e é interessante quando você vê as crianças, né? As crianças, elas perguntam por quê, não sei quantas vezes por dia. E, e essa é a ferramenta mais assertiva. Você fala assim, Tati, como eu consigo desenvolver o meu cérebro? Pergunta por quê. Por que essa porcaria dessa blusa não para quieta? Por quê? É o tamanho. Então você vai, você vai perguntando por quê em tudo no seu dia. E você vai perguntando por quê até você encontrar a resposta. E você vai encontrar respostas interessantes e que você nunca parou para pensar. Isso é muito surreal. Isso é muito surreal. O que move, né, a vida são as perguntas. E as perguntas, elas geram respostas interessantíssimas, elas geram respostas diferenciadas, você percebe? E que normalmente a gente não desconhece, a gente não conhece, né? A gente desconhece essas respostas. E isso nos leva a caminhos novos, a caminhos diferentes, percebe? E isso é muito show, porque o seu destino pode simplesmente mudar por causa de uma única pergunta. Acredite você ou não. Tenta! Eu vou te desafiar de novo. Eu estou desafiando, né? Sábado eu adoro desafios. Eu vou te desafiar de novo. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Por que você acorda todos os dias? O que te motiva? Vai perguntando. Dentro do desenvolvimento pessoal, faça isso. Pergunta, o que te motiva todos os dias? O que te faz sorrir? Por que você sorri? Percebe? Você fala assim, nossa, eu não tenho... eu tô sem motivação, Tati. Eu tenho tudo para isso. Eu só tenho uma coisa para te falar. Pergunta por quê. Se você perguntar por quê, você vai descobrir a resposta, entende? E se você descobrir a resposta, você consegue avançar e consegue subir aquele famoso degrau, entende? Então, isso nos ajuda a nos conhecer, ao autoconhecimento e absolutamente tudo, né? Ajuda em tudo. E a pergunta que eu posso falar, né, é por que você não se permite pensar, né? Porque nós não nos permitimos pensar, a gente vai pelo fluxo, normalmente, né? Como eu dei alguns exemplos aqui, eu posso dar outros inúmeros exemplos, isso é natural, né? Faz parte. E eu sei que essa afirmação é um pouco forte, mas para e pensa. Hoje, por exemplo, né, na sua manhã, você parou para pensar no que você ia comer no café da manhã, ia tomar no café da manhã? As chances são que não. As chances são que você fez isso de forma automática. Você simplesmente arrumou a mesa, colocou o que você, né, normalmente coloca e foi, né, e aquela rotina foi acontecendo, percebe? De forma automática. E isso provando que nós não pensamos, tá? E você pensou depois nas ações que você ia fazer depois do café da manhã? A rotina, ela está tão enraizada dentro de nós que nós não precisamos mais pensar, entende? Por isso,
Eu estou apenas frisando o quão importante é você definitivamente prestar atenção no seu pensamento. Prestar atenção no seu pensamento. E simplesmente fazer isso. Você entende agora o que eu quero falar? Isso é normal, nós somos assim. O nosso cérebro ele é desenhado para economizar energia. Então, quando nós forçamos um pouquinho ele responde. Percebe? Ele responde e ele tende, né, a dar um pouquinho de trabalho para poder rodar aquela informação nova, certo? Mas ela responde, ele responde para você. Então, força um pouquinho mais e dê mais conhecimento, dê mais dados e informação para que ele vá além, porque é uma máquina, né? Eu estava conversando com uma amiga ontem, ela falou assim, nossa, o nosso cérebro é um Wi-Fi, né? Ele capta, e é um Wi-Fi poderoso, não é um Wi-Fi que fica a 100 metros só de distância, não. É um Wi-Fi poderoso e usa esse cérebro a seu favor, sabe? E por que eu tô falando tudo isso? Porque se você tiver clareza de tudo que acontece e como acontece com você, né? Se nós tivermos clareza de como acontece, por que que eu sinto isso, por que que eu sinto aquilo, percebe? Fica muito mais fácil a gente resolver problemas, a gente solucionar, você entende? E evoluir, obviamente. Nós estamos falando aqui sobre desenvolvimento pessoal. Você fala assim, nossa, Tati, como ser uma pessoa melhor? Para e pensa, o que é ser uma pessoa melhor para você? E aí você vai perguntando, por quê? Por que eu quero ser uma pessoa melhor? Você encontra o seu propósito com as perguntas. Entende como ela é importante? Você perguntar, você prestar atenção no seu cérebro. Basta você forçar um pouquinho, você se exercitar, tá? Exercita um pouquinho mais para que você não se acomode na sua rotina, né? No seu dia a dia. Faz sentido isso para você? E nós nos sentimos mal normalmente dentro da nossa rotina, cansados, e a maioria das vezes é porque nós não geramos resultados positivos para nós. Olha só o que eu acabei de falar. Normalmente nós nos sentimos desmotivados, cansados e frustrados, porque normalmente nós não geramos resultados positivos para nós. E por que nós não geramos? Porque simplesmente nós não pensamos e não executamos tarefas que estão alinhadas com o nosso propósito maior, com o nosso norte, com a nossa Roma, como eu gosto de falar. Ok? Então, nós não vemos fruto daquilo que nós fazemos, das nossas ações. E isso frustra a gente, sabe? E muitas vezes a gente não percebe, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não para notar, entenda? A gente não para notar. Então, a gente chama isso de cansaço. Você deita na cama e fala, nossa, eu estou exausto hoje. E por quê? Você não gerou resultado, não é porque você fez um monte de coisa. Percebe? Você não gerou resultado. E o conhecimento transforma. Percebe isso? Como sair desse ciclo? Você fala assim, tá bom, Tati, eu já entendi. Mas e aí? Como sair desse ciclo? Daí eu vou voltar no que eu falei lá, para responder as perguntas, né, que me fizeram. O conhecimento transforma. Então, adquira conhecimento, vá evoluindo, vá dando dados, né, para essa máquina maravilhosa aqui, tá? Então, portanto, pense mais, faça mais e gere mais resultados para você, especificamente para você. E veja como o seu senso, o seu senso de realização vai aumentar, o seu bem-estar vai aumentar, tudo vai fluindo, a sua autoconfiança, você vai prestar mais atenção em você, nas suas reações, no que você realmente pensa, você vai começar a entender mundos diferentes, certo? E o seu pensamento ele vai simplesmente voar, né? Como diz várias músicas, um pensamento parece uma coisa à toa. E parece que ele voa quando a gente começa a pensar. E definitivamente ele vai muito longe. É só você dar subsídios para ele. O que é isso, ir muito longe? É a criatividade. Isso é muito importante para você buscar novas alternativas, para você buscar
o, soluções, né, do dia a dia, tá? Teve gente que, inclusive, falou assim, nossa, eu leio 2, 3 livros diferentes, de disciplinas diferentes, né? Eu falei para vocês aqui, né, para vocês estudar coisas diferentes. Tem gente que fala assim, é uma forma mais simples, eu leio 3 livros diferentes. Por quê? Ah, um eu leio de manhãzinha, outro eu leio à tarde, outro eu leio à noite. Por quê? Para eu tentar unir os mundos, a interdisciplinaridade, como eu comentei, percebe? Então, uma das alternativas bem clássicas e funcionais é você adquirir, né, esses conhecimentos, mais dados e informação. E quanto mais você faz isso, melhor você fica no seu pensamento, na sua assertividade, no seu tempo de resposta, certo? E se você fizer isso, e aquele exercício que eu falei, né, que eu comentei para Jaqueline, né? Essa vez eu acertei, que eu comentei, e ela respirar antes de responder, porque isso você dá tempo para o seu cérebro para que ele busque todas aquelas informações, aqueles padrões que você colocou lá dentro dele. Percebe? As experiências que você foi adquirindo durante a sua vida. E isso vai ser muito enriquecedor. Isso vai fazer você evoluir. E isso não é só nos negócios, não é só nos relacionamentos, você pensar pelos outros, enfim. Isso é fantástico, isso é uma ferramenta que realmente funciona. Então, vamos pensar todo mundo, vamos sair do comodismo, né? E nos permitir viver novas possibilidades, digamos assim, ok? Essa é a minha proposta de hoje. E vamos lá, vamos pensar mais a cada dia para evoluir, ok?